pessoas que me mandam mensagem parabenizando. Eu sempre falo disso e pode parecer repetitivo, mas eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Eu fico muito feliz quando alguém diz que meu vídeo clareou alguma ideia ou que eu ajudei de alguma forma, porque eu já disse também que esse é o objetivo. Óbvio, eu adoro gravar vídeo, eu adoro falar de uma coisa que eu tô vivendo, mas eu adoro também poder ser uma luz, talvez, luz no fim do túnel, pra alguém que gostaria de fazer esse tipo de intercâmbio, mas que às vezes tá perdido. Então, muito obrigada de coração. Gostaria de agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal. Inclusive, vou pedir agora de novo. Se inscreve aí, tá? Deixa a pessoa aqui feliz. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as perguntas que eu acho importante você fazer para a sua talvez futura host family durante a sua entrevista de Skype. Então, se você já tem algumas ideias do que perguntar, eu espero que esse vídeo seja útil, porque foram algumas das perguntas que eu fiz para minha família e eu espero ajudar vocês. Antes de mais nada, antes de começar com as perguntas, eu queria deixar claro uma coisa. Entenda a entrevista de Skype como uma entrevista de emprego. Cuidado com o que você vai perguntar, às vezes é uma pergunta que não tem muita lógica, às vezes você tá perguntando uma coisa que não é necessária. Por exemplo, eu vou ter que ficar com vocês no meu tempo off? Tem algumas perguntas que não precisam ser feitas durante a entrevista do Skype, porque a família ainda não te conhece e eles podem interpretar isso de alguma outra forma. Entenda sempre que existe uma diferença cultural. Então, às vezes, uma coisa que você tá perguntando, às vezes é muito simples pra você e às vezes pra eles é um grande problema. Então, assim, se atenta em perguntar coisas que realmente sejam coerentes e que vão fazer diferença na sua estadia aqui. A entrevista de Skype é muito importante porque a família vai ver muita coisa sobre você. Por exemplo, o seu nível de inglês. Seja sempre sincero no seu perfil, porque assim, se a família tá falando com você pelo Skype, é porque eles já leram as coisas no seu perfil antes. Ela tá te dando essa oportunidade pra você falar abertamente sobre você, né? Pra ter essa troca. Uma dica muito bacana é que se você não é fluente em inglês, converse antes da entrevista com uma pessoa que seja. Por exemplo, eu pedi ajuda pro meu melhor amigo pra ele passar comigo o meu texto em inglês, pra que eu não me sentisse insegura na hora de conversar com a minha família. Então, todas as informações que estavam no meu perfil, eu peguei, imprimi e conversei com ele em inglês. E isso me deixou um pouco mais tranquila, porque quando a minha família entrou em contato comigo, muitas coisas que eles perguntaram, eu já sabia como responder, entendeu? Então, assim, não tem problema se você falar errado, não tem problema se você ficar, tipo, buscando a palavra, desde que você consiga se comunicar. Outra dica também é assim, se você não tá entendendo, não mente pra família falando que você tá. Porque, por exemplo, às vezes eles estão falando coisas importantes sobre o comportamento da criança, sei lá, que a criança precisa de mais atenção porque ela tem déficit de atenção, e você tá lá, tipo, yes? Se você não tá entendendo, pede desculpa e fala assim, olha, essa parte não ficou muito clara pra mim, a gente pode conversar sobre isso por e-mail, eu gostaria de ter certeza de que eu entendi corretamente. Então, assim, joga limpo com a sua família e espero que dê tudo certo. A pergunta número 1 que eu acho legal você fazer para sua família é perguntar se eles têm algum livro de regras da casa. Algum livro que te diga exatamente o que eles gostam, o que eles não gostam dentro da rotina deles e da rotina das crianças. Porque assim, da mesma forma que a família tem direito a ver o que você escreveu no seu perfil quando eles entram, né, procurando uma au pair, enfim, alguém pra tá na família deles, você também tem direito a ver o perfil deles. Então lá eles vão postar coisas como se você vai ter direito a usar o carro da família, ou se você vai ter um carro para au pair, se você vai ter curfew ou não, se você tiver, quantas horas antes de começar a trabalhar no dia seguinte você precisa estar em casa, se tem alguma universidade perto da sua casa que você pode estudar e cumprir os seus créditos para o seu programa de au pair. Então assim, tem bastante informações no perfil deles também. E você vai ter acesso a isso. Mas tem família que não escreve de forma clara, ou tem família que responde yes ou no. Então, depois de ler o perfil deles e antes de fazer a sua entrevista pelo Skype, anota o que te deu dúvida. Anota o que você gostaria que eles fossem mais claros e assim eles podem te responder. Por exemplo, no meu livro de regras também tinham coisas como o que as minhas crianças gostavam de fazer. E aí a minha hosta colocou algumas atividades. Só que não são todas as minhas crianças que gostam de fazer as mesmas atividades. Então, você conhecer um pouco delas
é muito legal antes de você fechar o match com a família, porque de repente a sua família quer que você jogue vôlei todo dia com a sua criança mais velha porque ela adora jogar vôlei e você odeia vôlei. Então, assim, pergunta pra família se eles têm, se eles não tiverem, se eles se importariam de fazer um pra você mais detalhadamente, e isso pode te ajudar com problemas futuros, né? Se você já conhecer o terreno que você tá indo, você não vai ter nenhuma surpresa. Pergunta número 2. Cheque com a sua família como é o transporte público na sua cidade. Porque, por exemplo, tem família que coloca no perfil assim, tem uma pergunta que é assim, a au pair vai ter direito a usar o carro no tempo off? O que significa isso? Significa que quando você não estiver trabalhando com as crianças e você quiser ir no shopping, quiser ir na academia, quiser ver as estrelas no estacionamento do supermercado, você pode usar o carro da família? Tem família que só coloca no. Assim, essa foi uma das perguntas que eu fiz pra minha família. Quando eu vi a área que a minha família morava e eu comecei a pesquisar sobre como era aqui na Redondeza, eu encontrei 2 pessoas que moravam aqui, que hoje são os meus grandes amigos. E eles me falaram, Isa, não tem como morar aqui sem carro, porque as coisas são muito longe, e de fato são. Por exemplo, para shopping eu gasto 25 minutos. Curso de inglês na universidade, eu gastava 20 minutos. Academia eu gastava 18. Então, assim, pergunta pra sua família como é que é essa questão do carro. Porque, de repente, tá no planejamento deles comprar um carro pro au pair. Porque quando eu questionei a minha família sobre isso, eu conversei com os meus amigos e eles falaram essa questão do carro. E eu falei, olha, eu acho que vocês são uma família muito boa e a única coisa ruim é eu não poder ter um carro. E a minha hosta falou, não, mas já tava no nosso planejamento comprar o carro. Então, assim, no perfil deles, estava escrito que eu não poderia usar o carro deles no meu tempo off. Mas eles, na entrevista do Skype, me falaram que eles estavam pensando em comprar um carro pro uso da au pair. Então, assim, de repente eles escreveram de uma forma seca no perfil, mas eles têm um planejamento e pergunta, não tem problema perguntar não, gente. Vamos perguntar, entrevista do Skype é pra perguntar. Pergunta número 3. Pegando o gancho na questão do carro, pergunta pra sua família se você vai ter limite de milha. O que significa? Tem algumas famílias que limitam o quanto você pode usar o carro. E eu já falei isso antes, dependendo da área que você vai morar aqui nos Estados Unidos, tudo é muito longe. Então, se você tiver um limite de milha pequeno, você consegue ir na sua esquina e voltar. Então, checa com eles, às vezes é uma coisa que você consegue, né, conversar de boa. Pergunta número 4. Às vezes a família tem uma religião específica. Sei lá, eles são católicos e você é evangélica. Mas você gostou tanto das crianças, você tá disposta a fechar com eles mesmo com essa questão de diferença religiosa. Veja com a sua família se isso é um problema pra eles. Por exemplo, na minha casa, eles são católicos e eu sou católica também. E todo dia, antes do jantar, a gente faz uma oração. De repente, você é de uma outra religião e você se sente incomodada, então você tem 2 saídas. Respeitar o momento da família e fazer parte disso, ou falar com eles que você é de outra religião. E você vê o que eles acham a respeito disso. Pergunta número 5. Apesar dos Estados Unidos consumir muita fritura, né, aquela coisa do fast food e tudo mais, muitas famílias mantêm dietas rigorosas para as crianças, né, incluindo legumes, frutas, isso é muito legal. Mas às vezes você gosta de comer gordice, você gosta do seu chocolate, você gosta, enfim, a família não gosta desse tipo de coisa. Conversa com eles se eles veem algum problema em você ter a sua própria comida, né? Mesmo que você a mantenha na geladeira, escondida, ou que você... enfim. Por que acontece? Pode ter família que não goste de manter esse tipo de coisa, porque as crianças vão ver e vão pedir. Então, vê com eles, checa antes se eles não se importam, né? Pra você não criar nenhum tipo de situação que não tem sentido. Pergunta número 6. De acordo com o programa de au pair, você tem 1 dia e meio de folga. No caso, um final de semana livre, né? Nos outros, teoricamente, você tem que trabalhar. No meu caso, por exemplo, eu não trabalho normalmente para minha família aos finais de semana. Mas tem algumas situações que ou os meus rostos têm um jantar, ou eles vão receber alguém de fora, eles têm que ir no mercado, algumas coisas assim que a minha rosta me pede pra trabalhar final de semana. E eu não vejo problema nisso. Quando a minha rosta precisa de alguma coisa, ela pede com antecedência. Então, assim, às vezes eu fico sabendo que eu tenho que trabalhar sábados de 5 às 10, sei lá, com 2 semanas de antecedência. Isso é muito bom, porque eu posso fazer meu planejamento tranquila, sabendo que eu não vou, tipo,
comprar uma viagem e a minha host vai virar num dia anterior e falar assim, olha, eu preciso que você trabalhe amanhã. E aí você perde a sua viagem. Então, assim, pede pra família te passar o calendário de trabalho deles. Tenta organizar isso da melhor forma, porque é muito frustrante, né? Às vezes você tá organizando alguma coisa com seus amigos ou uma viagem que você queira muito fazer, só que aí a pessoa vem e fala assim, vou precisar de você. Aí você fala o quê? Não. Tipo assim, é complicado. Pergunta número 7. Muitas famílias estão tendo a sua terceira, quarta au pair. No meu caso, eu sou a primeira au pair da minha família. A pessoa que esteve aqui antes, a responsável por me passar o trabalho, ela não era pelo programa de au pair e tudo mais. Enfim, ela foi uma pessoa maravilhosa e ela me ajudou muito. Mas tem muitas famílias que já tiveram outra au pair. Talvez você consiga conversar com essa au pair. Muitas famílias oferecem, falam, eu tive uma au pair brasileira, que tá o número dela, conversa com ela, qualquer coisa. Então, assim, pergunta número 7 é, você já teve au pair? Posso falar com ela? Porque, de repente, essa pessoa, ela é uma pessoa maneiraça, que ela vai te passar todos os bizus do trabalho, né? Pode ser uma cobra também, mas a gente nunca sabe. Rezamos para ser uma pessoa maravilhosa e que possa te ajudar com coisas que talvez que a família não te falou. Porque na maior parte do tempo, as crianças não vão estar com os pais, elas vão estar com o au pair. Então tem algumas coisas que ela faz no dia a dia, na rotina, que acabam sendo mais eficazes, que as crianças já estão acostumadas e que pode te ajudar. Coisas que vão facilitar a sua estadia aqui. Eu acho legal, eu acho importante. Pergunta número 8, eu acho assim mega importante. Pergunta para sua família como é o schedule com as suas crianças. O que que significa? Qual que é a sua rotina de trabalho com as crianças? Gente, tem muitas meninas que trabalham sem um schedule fixo. Isso é muito frustrante, porque eu, por exemplo, eu gosto de trabalhar com rotina. Em família, dependendo da profissão dos pais, tem semana que você tem que trabalhar de manhã com as crianças e de noite, tem semana que você tem que trabalhar... Enfim, isso vai mudar, isso causa uma confusão. Eu não gosto desse tipo de situação. Mas, às vezes, a família é tão legal, às vezes a família te dá tantos benefícios que, tipo, esse problema do schedule não é um problema pra você. Beleza, mas que seja uma coisa que você já saiba e que você esteja disposta a passar. Porque às vezes, é o que eu falei, né, até na pergunta anterior, de repente você não consegue se programar pra fazer nada, porque isso tá mudando, enfim. E às vezes você trabalha até mais do que as 45 horas semanais e nem percebe. Então se liga nisso. A pergunta número 9 também é muito boa. Olha, dependendo do seu nível de inglês, se ele é muito bom, parabéns. Se não é, pergunta pra sua família se eles vão ter paciência com o seu inglês. Por que eu tô falando isso? Tem muitas meninas que vêm pra cá, o inglês não é bom, a família não tem paciência, fala no Skype que tem paciência, não sei se é pra resolver logo o problema, ou que gostou muito de você, mas quando a menina chega aqui, o menino chega aqui, a família não tem paciência, entendeu? Então, assim, é complicado. Deixa claro pra eles que inglês não é a sua língua nativa, que você não vai estar perto das pessoas que você conhece, que você confia, é tudo diferente, gente. Por mais que vocês vejam filmes, por mais que vocês ouçam relatos de pessoas que estão sendo au pairs aqui, é diferente, é a sua experiência, são os seus valores, é tudo diferente. Então, assim, não tem como você comparar um intercâmbio com o outro. A gente até brinca falando que au pair é um intercâmbio de sorte, porque por mais que você ache que você, tipo, entende tudo da situação, às vezes não é nada daquilo. Mas joga limpo com eles e pede pra eles terem paciência com você. Óbvio, isso não vai garantir que, sei lá, eles mudem de ideia e decidam não ficar mais com você. É um risco que você vai correr, mas não fica bolada, porque assim, se não der certo com a família que te escolheu, você pode escolher outra família, que é o famoso e temido rematch. Eu vou falar um pouco mais disso em outro vídeo, porque eu convidei uma amiga que passou por isso, eu ajudei ela no processo, então assim, como eu não passei, eu estive com ela, eu gostaria de trazer pra vocês um relato de uma pessoa que viveu aquilo na pele. A pergunta número 10 é assim, a pergunta topzera. Porque, gente, é o que vai comandar o seu intercâmbio, que é, quando a sua criança não te obedece, o que você faz como punição? Por exemplo, se a criança te desrespeitar, se ela for grossa, se ela começar a fazer pirraça, se ela tacar uma coisa no chão, ou, enfim, se ela reagir de uma forma, né, ruim, o que a família faz? Por exemplo, aqui na minha casa, as minhas crianças, elas ficam sem TV, ficam sem videogame, elas passam tempo no quarto. Meus hosts, eles estão sempre tentando tirar um benefício que elas gostam muito pra
mostrar pra elas que aquilo tá errado e que se elas continuarem fazendo, elas vão perder cada vez mais. De repente, você fez essa pergunta no Skype e a família regalou o olho pra você, tipo assim... Ah, a gente pede pra ela parar. Não! Fica ligado nisso, porque assim, se a criança não respeita os pais, quem dirá você, meu amor? Quem dirá você? Então, assim, você vai ter autoridade pra punir essa criança? Os pais fazem isso também? Então, toma cuidado. Às vezes você tá naquela aflição, né? Gostou da família? Mas essa é uma pergunta importantíssima de você fazer, porque isso vai demonstrar como eles educam os filhos deles e como eles se importam com isso, né? Isso é muito importante. Então é isso, minha gente. Eu espero ter ajudado com as perguntas. Espero que vocês encham a família de vocês de perguntas e que vocês consigam escolher uma boa família. Espero que minhas perguntas tenham clareado a ideia de vocês em algum sentido. Fiquem tranquilos. A entrevista de Skype não é um bicho de 7 cabeças. Se prepare. Se você não é bom no inglês, não tem problema. Só, tipo, treina mais e tudo mais. Se sinta confiante pra você passar confiança e não fica na aflição de fechar match com a primeira família que você fizer Skype. Conversa com outras famílias, enfim, tira suas dúvidas e faz as coisas de forma tranquila. Porque lembrando, você não está indo morar na cidade vizinha, você está indo morar num país diferente. Opte por ter um ano muito, muito, muito bom versus a escolher a primeira família que apareceu no perfil só por medo de não fechar match, ok? Deixe seu like se você gostou, comenta, deixa pergunta, deixa dúvida, que eu vou responder vocês, ok? Beijo grande e até a próxima!